Olá, meu nome é Rian e nesse canal a gente fala sobre treinamento físico, sobre filosofia na prática e o autoconhecimento. Bem-vindo ao Forge Interno. Nesse vídeo eu quero falar sobre a minha experiência com um jejum de 3 dias. Eu fiz um jejum de 3 dias e não sabia muito bem como começar a fazer isso, né? Eu dei uma olhada, estudei um pouco sobre. E, cara, na prática foi uma experiência muito transformadora, né? Esse vídeo aí vai ser mais para quem já pratica um pouco desse tipo de atividade que vai além dos limites. E eu resolvi começar o meu 2026 antes, né? O que eu vou falar nesse vídeo pode te ajudar muito a começar o ano bem, sabe? Começar o ano conquistando já. Eu comecei o meu ano de 2026 muito antes. Comecei ali na última semana de dezembro, mais ou menos, eu comecei o meu 2026. E o que eu fiz? Eu passei uma semana ultrapassando os limites que foram impostos, por assim dizer. Olha, cachorrada latindo. É uma coisa que eu não posso controlar. Enfim. O jejum de 3 dias. Eu passei uma semana ultrapassando os limites, sabe? Eu, eu postei lá no meu Instagram o dia que eu corri. Pela primeira vez, eu corri 8 quilômetros. Tentei correr esses 8 quilômetros sem parar. Eu saí do trabalho e fui do trabalho até em casa correndo. Corri 8 quilômetros esse dia. E foi a primeira vez que eu fiz isso. E já foi uma experiência muito interessante. Depois, eu ainda cansado, fui treinar no outro dia, né? Em vez de descansar, eu fui treinar um outro dia, no dia seguinte. E no mesmo dia, acho que eu saí correr também de novo. Acho que eu corri, se não me engano, 3 quilômetros no dia. 4 quilômetros aí. Beleza. Aí, chegando ali no fim de semana, sexta-feira, eu resolvi fazer o jejum de 3 dias. Ao contrário do que muitos pensam, o jejum ele serve muito mais para desintoxicar o seu corpo, desinchar o seu corpo, e nele você não perde nada. Você não perde músculo, você não perde massa muscular, você não perde. Você demorou para adquirir. Né? Muitas pessoas acham que o jejum serve para você emagrecer, assim, por exemplo. Né? As pessoas que têm a mente muito bem treinada já têm um jejum onde elas não perdem massa muscular, por assim dizer. Foi o que eu fiz. Eu desintoxiquei o meu corpo. As únicas coisas que eu comi nesse jejum, né, que eu acho que eu fiz isso um pouco errado, porque quando você faz um jejum prolongado, o certo é você ter ali pelo menos alguma fonte limpa, né, e alcalina, uma fonte alcalina de alimentação. As únicas coisas que eu comi nesse jejum foi um pêssego, literalmente um pêssego. No outro dia eu comi uma melancia, nos 2 dias eu comi uma melancia, né, um pouco de melancia ali. E, e tomei chá. Tomei o chá aí, eu recomendo o chá de hortelã, que ele ajuda a desintoxicar o seu corpo. Um chá de cúrcuma ajuda bastante também. Coisas ali que só vão te beneficiar. Mas eu fiz esse jejum com um foco em quê? Um foco em não perder massa, não perder peso no caso, também desintoxicar o meu corpo, mas principalmente na limpeza. Na limpeza tanto espiritual e mental, para ter mais clareza mental. Cara, o resultado desses 3 dias no final de tudo isso foi uma presença muito maior, uma conexão com o momento presente muito mais interessante. Só que, cara, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Eu que fiz esse jejum de 3 dias, eu treinei. Eu treinei por 2 dias, descansei um, né? Eu treinei no primeiro dia de jejum, eu treinei nas primeiras 24 horas. Eu fui fazer um treino prolongado ali de corrida e treinamento no segundo dia de jejum, tudo isso em jejum. Também um jejum com a meditação e banho de sol. Fiquei, se eu não me engano, aí uns 30 minutos debaixo do sol, inclusive. Enfim, então eu misturei o meu jejum com meditação, treinamento físico e banho de sol. E tome bastante água. Uma dica aí, vou começar a dar algumas dicas para vocês que querem começar a fazer esse jejum, principalmente o pessoal que... Isso aqui não se trata de religião, mas eu sei que muitas religiões pregam o jejum como uma forma de limpeza espiritual, por assim dizer, e isso é muito importante, sabe? Então,
Cara, tome água, de preferência água com sal orgânico, sal integral, se não me engano. Pode ser sal do Himalaia também. E água com sal, isso vai praticamente cortar aí tontura, pressão baixa, entende? Só que você não pode começar o jejum achando que você vai ficar com pressão baixa ou tontura, sabe? Grande parte dos malefícios do jejum que as pessoas dizem que tem, na verdade é tudo mental, cara. Tudo mental, sabe? Tem um ditado que dizem que a doença é uma escolha, como se você escolhesse ficar doente, escolher que coisas ruins aconteçam contigo. Então, em relação ao jejum, você fazendo certinho ali, você não vai sentir tontura, você não vai sentir pressão baixa. Cara, eu fiz dois treinos pesados e não senti nada. E pelo contrário, me senti muito bem, me senti revigorado, vivo de novo. E isso traz também, isso dá um sinal para o nosso corpo. Por que a gente se sente mais energizado ao fazer jejum? Porque a gente ainda é um ser mais primitivo, um ser mais ancestral. Então a gente entende como se fosse a hora de sair para caça, por assim dizer, naquela época. Então por isso que você, além de desintoxicar o seu corpo, desinchar ele, você consegue dormir melhor, você tem uma qualidade de energia muito mais revigorante, por assim dizer. Então o jejum ele só tem a agregar na sua vida, sabe? Eu tive uma mudança mental tão forte nessa última semana de 2025 que o jejum mais longo que eu fiz foi um jejum de 12 horas. 2 semanas depois eu saí do jejum de 12 horas e fui para um jejum de 3 dias. Tudo isso um, colocando isso dentro da minha cabeça como uma prioridade única. Eu literalmente entendi, você precisa entender, na verdade, que você está no controle. Você está no controle. Então, se você der uma ordem à sua mente sem questionar, você precisa aprender a silenciar ela. Entende? A meditação ajuda muito nisso. A minha experiência com o jejum de 3 dias foi um aumento de presença, aumento energético de qualidade, entende? Se você fazer um jejum uma vez por mês, uma vez por semana, um jejum de 12 horas, 24 horas, 3 dias ali, não importa, a meta é você conseguir ficar quanto tempo você quiser de jejum, entende? Você elevar a sua consciência a ela entender que você manda, entende? Isso é possível. Eu tenho que abordar isso de maneira mais técnica em outros vídeos, mas a princípio é isso. A meta é você conseguir fazer um jejum de quantos dias você quiser, entende? Esse foi o vídeo. Provavelmente eu vou complementar ele com outros vídeos aí falando sobre isso. E essa semana aí, de janeiro, né? Já passou 2 semanas aí, já foram as 2 primeiras semanas de janeiro. E você não precisa abandonar tudo que você colocou como meta esse ano, né? Essa semana eu quero correr 20 quilômetros e vou fazer um vídeo falando da minha experiência correndo meus primeiros 20 quilômetros. Entende? Você não, quando você vai fazer esse tipo de coisa desafiadora para você, ultrapassando os seus limites, você tem que entender que não existem limites. Eu vou falar isso nesse vídeo aí, que eu vou falar da minha experiência correndo 20 quilômetros. Beleza? Até a próxima, um abraço.